Você sabe quais os 3 tipos mais comuns de cristãos que não serão salvos? O último da lista, com certeza você vê todos os dias. Hoje vamos abordar sobre esse tema em nosso estudo semanal. Antes, te pedimos seu like e a sua inscrição em nosso canal. Se você está entre esses 3 tipos de cristãos, tome cuidado. Veja antes que seja tarde e tenha certeza que você não está nessa lista. Terceiro lugar, aqueles que acham que têm lugar garantido no céu. Jesus diz que no dia do julgamento muitos dirão o seguinte: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Esses são os que acham que garantirão lugar no céu por algo bom que fizeram. Mas estão enganados. Jesus diz o seguinte: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em Apocalipse 3, versículos de 15 a 17, Jesus repreende a igreja de Laodiceia, que se achava rica e autossuficiente, mas que aos olhos de Deus era miserável, pobre, cega e nua. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Essa passagem adverte contra a falsa segurança em si mesmo e na própria riqueza, lembrando que apenas através de Cristo é possível alcançar a verdadeira vida e riqueza espiritual. Mais um exemplo sobre aqueles que acham que seu lugar de salvação está garantido está em Mateus capítulo 19, versículos de 16 a 22. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Este jovem acreditava que já cumpriste os mandamentos e queria garantir seu lugar no céu. Quando Jesus o desafia a vender seus bens e seguir a ele, o jovem vai embora triste, pois sua confiança estava em suas posses e na própria capacidade de cumprir a lei. Esse relato mostra que apegar-se à riqueza ou às próprias ações como fonte de salvação é inútil. Quando nós confiamos em nossa autossuficiência, nos tornamos o nosso próprio Deus. Portanto, isso não agrada a Deus. Segundo lugar, os hipócritas que fingem ser algo que não são. Jesus adverte os fariseus e hipócritas dizendo: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Um hipócrita é alguém que finge ser uma coisa no domingo, mas é outra coisa durante a semana. Eles podem falar sobre serem puros, mas depois praticar atos sujos. Eles podem dizer que são leais, mas depois disso traem sua esposa. Eles podem pregar a palavra para você e no seu secreto. Não é nada daquilo que pregou. Em Mateus 6, Jesus diz:
guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Em 1 Samuel 15, o rei Saul recebe uma ordem de Deus, através do profeta Samuel, para destruir totalmente os amalequitas e tudo o que lhes pertencia. No entanto, Saul poupa o rei Agag e os melhores animais, alegando que foram preservados para oferecer sacrifícios ao Senhor. Quando confrontado por Samuel, Saul, inicialmente, tenta justificar sua desobediência com uma fachada de religiosidade. Mas o profeta responde. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Este exemplo ilustra como Saul tenta aparentar obediência e devoção, mas suas ações revelam desobediência e hipocrisia. Ele finge seguir a vontade de Deus, mas na realidade age de acordo com seus próprios interesses. Em João, no capítulo 8, versículos de 3 a 11, os escribas e fariseus trazem diante de Jesus uma mulher pega em adultério, buscando testá-lo. Embora citem a lei de Moisés para justificar que a mulher deveria ser apedrejada, suas intenções são hipócritas. Eles não estão realmente interessados na justiça, mas sim em usar a situação para incriminar Jesus. Ao final, Jesus desafia os acusadores dizendo: E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. A resposta de Jesus revela a hipocrisia deles. Enquanto condenavam a mulher publicamente, ignoravam seus próprios pecados. Esse exemplo mostra como os líderes religiosos, em vez de buscar justiça com pureza de coração, tentam manipular a lei para parecerem justos, enquanto ocultam suas próprias falhas. Em primeiro lugar, os homens sem humildade, que se dizem melhores que os outros. A falta de humildade e a autossuficiência são temas recorrentes na Bíblia, e exemplos não faltam. Isso fica claro quando lemos a parábola do fariseu e do cobrador de impostos na Bíblia. Nesta parábola, Jesus conta a história de dois homens que foram ao templo para orar: um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu, considerado um líder religioso e moralmente exemplar, orava orgulhosamente a Deus, glorificando a si mesmo por suas próprias boas obras e desprezando o cobrador de impostos, que era socialmente desprezado. Ele orava: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Por outro lado, o cobrador de impostos ficou em um canto distante do templo, não ousando nem mesmo levantar os olhos para o céu, batendo no peito em sinal de arrependimento, e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus conclui a parábola ressaltando que o cobrador de impostos, por sua humildade, foi justificado aos olhos de Deus, enquanto o fariseu, por sua arrogância e autojustiça, não foi. Pois quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Em Isaías 29, versículo 13, Deus repreende a hipocrisia do povo de Israel, dizendo: Porque o Senhor disse: Pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo
consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Em Daniel 4, Nabucodonosor, rei da Babilônia, é advertido por Deus sobre sua falta de humildade e seu orgulho. Ele se exalta dizendo: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência?" Pouco depois, Deus o humilha, tirando-lhe o poder e fazendo com que ele viva como um animal por um período, até que Nabucodonosor reconhece a soberania de Deus e se humilha. Esse relato mostra como a falta de humildade e a exaltação pessoal podem levar à queda, e que apenas o reconhecimento da dependência de Deus nos permite ter uma verdadeira vida de paz. Em Marcos 9, os discípulos discutem entre si sobre quem seria o maior no reino de Deus. Jesus, sabendo disso, os corrige. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: "Que estáveis vós discutindo pelo caminho?" Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: "Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos." Esse exemplo mostra que até mesmo os seguidores de Jesus precisavam aprender a importância da humildade. Jesus ensina que a verdadeira grandeza está na humildade e no serviço ao próximo, não em posições de superioridade. Portanto, meu irmão, seja sincero consigo mesmo e, se você faz algo que está nessa lista, arrependa-se e mude, para que alcance a vida eterna. Lembre-se, quando a pessoa é religiosa, mas não tem retidão, é como uma árvore sem frutos ou um poço sem água. Devemos reconhecer que sem Deus não somos nada. Por isso, mesmo que você não faça algo dessa lista, exercite mais ainda sua fé. Se você gostou desse estudo, compartilhe com seus familiares e amigos. Não esqueça de curtir e de se inscrever em nosso canal. Faça parte de nossa comunidade que cresce a cada dia em fé. Deus te abençoe.